Patrocinadores, queria agradecer a Petrobras, Suzano, do CPFL, que tem apoiado esses eventos aí. Vamos ter aqui um intervalo para os nossos comerciais. Água Brasil, um conjunto de iniciativas de conservação das águas brasileiras e um convite para você também abraçar essa causa. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil, todo seu. Bom, deixa eu primeiro só explicar um pouquinho qual que é a lógica desse conjunto de seminários e do Brasilianas. Como vocês, hoje não é mais novidade teórica, hoje é algo prático. A internet ela rompeu definitivamente com o chamado monopólio da notícia pela mídia. Antes, qualquer tema para virar notícia tinha que passar um jornalista ligado a um jornal, um veículo tradicional, publica e se torna notícia. Esse processo, levado também em condições um pouco complicadas aqui no caso brasileiro, de haver quase que uma uniformidade temática e ideológica entre os diversos jornais, ao longo da história do país produziu distorções muito grandes. O jogo político é o seguinte: você tem um país se desenvolvendo, os vários atores surgindo, e a política econômica se faz em função daquilo que é a pressão mais imediata. Se não tem pressão, é difícil ocorrer. O governante, ele pode ter uma visão estratégica de longo prazo, tem alguns que conseguem ter essa visão de longo prazo, e, às vezes dão trombada na primeira curva, como foi o caso do Collor, às vezes dão uma baita volta e chegam lá, como foi o caso do Lula. Mas no dia a dia, o que define a política econômica são as pressões imediatas. E você tem, digamos, dois tipos de atores políticos, né? Nas eleições: o eleitor e, fora das eleições, a mídia. Não estou dizendo especificamente o caso brasileiro. Isso é caso internacional, né? Faz parte desse jogo aí. E é a pressão da mídia que define a política econômica. Então você tem um conjunto de temas dos mais relevantes que surgem a partir dos anos 80 que não tem essa visibilidade em termos de mídia. Então não se torna prioridade. É impressionante como as políticas sociais se tornaram prioridades apesar da mídia. E quando você pega hoje Bolsa Família, se for pegar a cobertura de uma maneira geral, é aquela ideia de que vai criar vagabundo, aquele padrão câmbio, né, que os perdulários vão pegar dinheiro para comprar geladeira, que absurdo. Como se geladeira fosse Playmobil, né, fosse objeto de distração, né? A única geladeira que é objeto de distração, que até hoje eu adoro, é aquela de padaria, né? Que o pessoal diz que tem frango lá, que eu acho que o frango de padaria é a melhor comida que já surgiu. Então, digamos, se pegar ao longo do século, todas as grandes... A demora do país em mudar de um padrão para outro estava ligada a um padrão de mídia convencional. Se você pega, digamos, no começo da República, você já tinha as bases aí do industrialismo. Você já tinha os primeiros industrialistas. Né? O Rui Barbosa, se não fosse tão malandro, ele pegou a bandeira industrialista e montou jogadas no começo da República que resultaram no encilhamento e no fim do sonho industrialista por 20, 30 anos. Se você pegar, digamos, ao longo do começo do século, apesar de ser um país basicamente de analfabetos, quem definia a política, a ideologia, eram jornais que começavam a ter tiragens um pouquinho maiores em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, digamos, aquele predomínio agroexportador do café, ele se manteve em todas as primeiras décadas do século por conta de você não ter outros atores atuando nesse mercado de opiniões, né? A partir dos anos 20, você começa a ter alguns anos aí de bom crescimento nos anos 20, porque você tem uma estagnação que vai até lá, e daí você começa a descobrir o Brasil. Que é o primeiro ponto para você definir políticas autônomas, pragmáticas de desenvolvimento, é acreditar no TAP. Porque, em geral, o que se tem, digamos, a maneira que você tem de manter uma submissão, digamos, a modelos econômicos que privilegiam um outro setor, é aquela ideia: nós não temos condição de ter ideia própria. Então, tudo que vem de fora é razoável e o que vem de dentro é jabuticável. E você vê, nos anos 20 você começa a redescobrir o Brasil, por quê? Porque surgem outros meios de comunicação. Surge a rádio. A rádio cria aquela balbúrdia, então você passa a ter várias vozes se apresentando aí politicamente, não apenas nos jornais. E você tem uma redescoberta do Brasil, é muito interessante no plano popular. Você tem a cultura urbana surgindo no Rio de Janeiro, no Pernambuco,
mostrando que você tinha um país pujante aí, porque até então se achava que não tinha cultura no país. E no Plano Erudito, a semana de 22, também redescobrindo o Brasil profundo e a rádio permitindo todo esse avanço. Mas você vê, se adia por décadas a ideia da industrialização, porque você não tinha vocalização dessas vozes nos jornais. E quando você vai para as rádios, naquele momento, quem que era o anunciante de rádio? Era o vendedor de produtos de varejo. Está merecendo um estudo mais aprofundado, eu estou jogando insights assim, que você vai acumulando ao longo da vida, mas merecia um estudo mais aprofundado de como que essa mudança dos meios de comunicação nos anos 20 permitiram o florescimento, ainda que um pouco tardio, dessa visão industrialista. E a crise também ajudou bastante, porque o país não tinha divisas aí, o Getúlio é obrigado a segurar as divisas e esse dinheiro vem para a economia real. Se você pega nos anos 70, você começa a ter a noção de Brasil grande aí, nos anos 70, onde que esbarra? Esbarra na falta de um mercado de consumo interno. E no mercado de consumo interno, porque você tem um grande processo de urbanização ali, as cidades completando o seu ciclo de urbanização, a questão do Nordeste trazendo aí uma migração monumental, mas você não tinha vozes. Então, digamos, em vez de você ter políticas inclusivas, aí, melhoria, investimento do setor público para incorporar esses novos agentes, essa revolução do mercado de consumo, você teve a concentração de renda que, quando estourou a crise internacional, o Brasil não tinha ponto de saída para segurar a economia. Quando se fala em inclusão de novas massas, em economia, esse mercado de massa, isso aí tem desdobramentos para todo lado, desdobramentos de ordem política, social. Se for pegar o grande salto dos Estados Unidos, se dá em meados aí do século XIX, quando se completa essa questão do mercado de consumo. Você tem lá a indústria se colocando na costa do Atlântico, daí sendo protegida no começo, precisando ampliar, ganhar mercado, e é esse fenômeno econômico de você ampliar a modernização do mercado americano que leva à conquista do Sul. E, ao mesmo tempo, sempre que há grandes processos de inclusão social, há um espaço enorme para a intolerância. Um espaço enorme para a intolerância. Porque todo mundo está acomodado nas suas faixas lá, classe política, classe média e tudo. O pessoal de baixo vem chegando, provoca atritos fantásticos. Aí. Nos Estados Unidos resultou na Guerra da Secessão, na Europa, nos anos 20, 30, aí nós tivemos todo aquele processo que se conhece, né? Está ligado também à urbanização e à questão de inclusão e à questão de meios de comunicação de massa também. Né? Talvez o grande feito brasileiro nesse período tenha sido completar o processo sem permitir a destabilização política, apesar de todo aquele discurso de intolerância sufocante que marcou as eleições do ano passado. Né? Então, hoje o Brasil está nesse ponto de consciência política e social, em que acho que é o grande salto de modernização que o país tem, é que você não tem mais aquela ideia do ou. Nós tivemos, se pegar desde os anos 70, 60 para cá, é o ou. Se você fizer aqui nos anos 70, se tiver um papel grande do Estado, resolve o restante. E o Estado tem um papel relevante com grandes empresas modernizadoras. Até você chegar num exagero lá, que no final dos anos 70, tudo com a estatização pegando de todo lado. Daí você tem que fazer o ajuste. Quando você vai fazer o ajuste, você tinha uma baita de uma resistência para o novo modelo. Daí entra o modelo, chamado modelo neoliberal, e qualquer papel do Estado era deletério. Então, digamos, esses extremos maniqueístas que caracterizavam o pensamento brasileiro, de repente foram superados pelo tempo e principalmente pelas políticas sociais. É muito interessante que a gente ouve um discurso de modernização, não, o Banco Central, aqui é moderno, a Fazenda é moderno. As grandes ferramentas de modernização que esse país teve foi nas políticas sociais. O uso inteligente de estatísticas para identificar, para focalizar as classes que deveriam ser mais assistidas, o uso de metodologias aí para impedir abusos, o uso da experiência de entregar o dinheiro para a mulher, uma forma de afirmação da mulher, uma forma de consolidação familiar lá. E tudo isso foi feito
Quer dizer, hoje se tem um reconhecimento mundial para as políticas aplicadas aqui, tudo foi feito com um pragmatismo que atropelou as ideologias. É muito interessante, o Brasil é gozado, essa questão da ideologia aqui é muito instrumentalizada, muito pragmática. Né? Se você pegar a discussão dos anos 90, os liberais querendo que jogasse dinheiro na mão do pobre. O pobre tem a opção de escolher, não pode ser monitorado. E você tinha mais à esquerda a ideia que não, que isso aí pode virar cachaça. Então tem que ser mantimentos, aqueles vales, gás, tudo mais. De um lado você tinha focalização, não, precisa ter estatísticas para saber onde focalizar o recurso para não ter desperdício. E do outro lado você tinha aquela visão, não, a focalização é uma maneira de você restringir a extensão das políticas sociais. Né? E na hora de você montar uma política social, o que acontece? Você monta pragmaticamente, porque o objetivo é a libertação na ponta lá do sujeito da plena miséria. Então você usa as políticas de focalização para dar uma consistência a esse modelo, mas universaliza. Entrega o dinheiro na mão do cidadão e promove-se uma revolução. Nós trouxemos outro dia, no outro seminário aqui, a Valquíria, que é uma professora da Unicamp, que está soltando um livro fantástico aí sobre Bolsa Família, o salário mínimo também, pegou várias cidades aí, bem no sertão, né, durante 5 anos, mas não fez pesquisa estatística, ela foi entrevistando as pessoas. E o poder libertador do dinheiro, até ela tem uma boa formação de esquerda, ela ficou um pouquinho constrangida no começo lá. E o poder libertador, ela diz o seguinte, o fato da pessoa ter dinheiro na mão e poder optar, olha só, o Alecrano vai ficar escandalizado com essa liberalidade, entre comer feijão ou macarrão, provocava uma mudança monumental no próprio padrão de cidadania dela. Ela podia escolher. Ela tinha crédito, ou seja, as pessoas acreditavam nela. Então pessoas que não saíam de casa com vergonha da miséria, com vergonha, passaram a se sociabilizar. Até uma dica que ela dá para os programas sociais é criar regiões de sociabilidade para essas... As pessoas tinham vergonha de entrar em lojas. Isso provocou uma mudança em todos os níveis. Né? Hoje, eu lembro do discurso do Lula na Carta Capital, alguns anos atrás, falava Zurita. E daí que chegou naquele ponto da compreensão que você tem de país hoje. Né? Zurita, da Nestlé. Né? Você está tendo os maiores lucros da sua história, sabe por quê? Porque na outra ponta você tem o pessoal do salário mínimo, Bolsa Família, recebendo dinheiro e podendo comprar os seus produtos. Então, digamos, de repente, isso aí não se reflete ainda no âmbito da mídia, mas das grandes empresas, do pessoal que pensa de forma racional o país, uma nova elite que está se formando aí com visão de futuro. Assim, o país ele tem que ser um conjunto, tem que ser a multinacional e tem que ser a pequena empresa, tem que ser o mercado de capitais, tem que ser as políticas sociais. E a estatística tem que avançar muito mesmo, mas outro dia eu estava participando daquele fórum do ministro João Paulo dos Reis Veloso, e o Velozinho, que tem o Velozão, que é o ministro lá, que é fantástico, né? O Veloso, ele, desde os tempos do IPE, ele tem uma visão de país, aí uma vontade de... Esse fórum nacional é uma coisa extraordinária, né? Mas tem o Velozinho, que é o dele, que é o Veloso, que diz, não, mas se o Brasil não reduzir a relação de despesas correntes versus PIB, aí jamais vai desenvolver. O que é despesa corrente? Joga tudo no campo geral de despesa corrente. Despesa corrente é despesa com o médico da família, despesa com saúde, com educação. Então nós estamos chegando a um ponto que as estatísticas vão ter que melhorar muito para poder separar o que é boa despesa e da má despesa. Se for analisar salário mínimo e Bolsa Família, quando você pega a discussão desses macroeconomistas, que eu chamo de cabeça de planilha, é exclusivamente sob o ponto de vista de despesa. Daí você fala, poxa, sai uma estatística do IBGE que 55% dos aposentados e pensionistas são a renda de família. O que significa isso? Bom, significa a primeira função do Estado é levar bem-estar a todos, os miseráveis. Quem sai da faixa de miséria tem condição de se virar. Só que quando você coloca esse dinheiro lá, a análise é exclusivamente, quando você pega o que sai da mídia, do ponto de vista da despesa. Daí você fala, pô, mas se o cara é a renda de família, qual o efeito sobre a educação? Daí você vai ver, as famílias que têm aposentado ou pensionista têm mais crianças nas escolas. Qual o resultado sobre saúde? Se tem o recurso para manter a família, significa que não vai ceder a doenças, a subnutrição e tudo mais. Quais os resultados sobre segurança? Se manter a família unida,
você está evitando que aquela criançada seja cooptada pelo crime. Então essas externalidades positivas, elas trazem também desdobramentos em termos de avaliação de políticas públicas, um desdobramento fantástico aí também. Bom, o objetivo hoje do seminário é o seguinte, dentro desse, estava colocando essa questão da mídia e da nova mídia. O brasileiro ele está sendo montado, ele é montado em formato de rede social. E nós porque você tem hoje um conjunto de temas, que são temas de ponta, são aqueles temas que vão mudar, já estão mudando no Brasil, vão mudar mais ainda no Brasil, são aqueles fatores que os estrategistas chamam de fatores portadores de futuro, que não tem muito espaço na mídia. E não é apenas a questão de políticas sociais, você pega a gestão de qualidade, inovação agora que começa a entrar. Quando você pega a educação, é muito interessante que você tem ONGs do setor privado, você tem setor público, você tem sindicatos, já com diagnósticos muito bem formados sobre a educação. Quando você pega a saúde, nós temos hoje uma bancada da saúde extraordinária, mas todos são setores sem voz. Então quem define, por exemplo, juros e câmbio no país, que são dois preços dos mais relevantes, meia dúzia de consultorias que saem em algumas editorias de jornais, são repetidas no Jornal Nacional, cria uma expectativa e define juros. Então você não tem, o setor industrial hoje não tem voz, o agronegócio só tem voz quando é para contrapor ao MST, mas não tem voz própria. Qualquer tentativa de política agrícola é vista como proteção, qualquer tentativa de proteger o mercado interno aqui de importação é visto como protecionismo. E com a internet esse jogo muda. Cada um dos setores vai ter voz, porque todos estão na mesma plataforma tecnológica. E pelo conceito de rede social e de construção do conhecimento, o jornalista deixa de ser o dono da notícia. Hoje os jornalistas, nós somos o dono da notícia. Eu vou fazer uma matéria, eu seleciono de acordo com a estratégia comercial, política, editorial do jornal o que eu quero publicar, jogo o restante fora e dou aquela edição para aquele tipo de trabalho. Com o trabalho colaborativo, nós deixamos de ser donos da informação. A informação é construída coletivamente. Então você tem aquele conjunto de informações lá, cabe ao jornalista transformar em linguagem jornalística, mas sem aquele espaço de manipulação que existe hoje. Por quê? Porque como é aberto, o copião está exposto. Se eu tirar uma conclusão que não está visível nas discussões encetadas, se eu ignorar um argumento forte, como está tudo aberto, vem o comentarista e fala, pô, você está manipulando tal informação. Então você passa a ser um intermediário como deveria ser no jornalismo. Quer dizer, eu tenho a minha opinião específica, mas na hora de fazer jornalismo tem que ter respeito aos fatos, ao factual. E tem que dar espaço a todas as formas de manifestação. Então a internet está vindo para cumprir esse papel que é o mais importante aí, acho que desde a invenção da prensa, lá, que é o Gutenberg, que no primeiro momento é caótico. É caótico, você tem aí aquela balbúrdia, né? Todo mundo entrando, comentaristas, blogs, sites, e criando um caos. Desse caos vai surgir a nova organização, que vão ser veículos que vão tentar criar massa crítica em torno desses diversos temas, abrir espaço para as diversas vozes e fazer a mediação. Então, brasileiros, nós estamos montando hoje uma comunidade para gestão de qualidade, outra para discutir assuntos metropolitanos, e a partir desse conteúdo também a ideia é criar uma comunidade para discutir especificamente as políticas sociais, mas não de forma isolada. Como todas essas comunidades estão no mesmo ambiente lá, a ideia é que haja uma interação para que o pessoal de qualidade entenda a importância das políticas sociais e vice-versa, para que o pessoal de mercado de capitais entenda a importância da universidade. Isso é esse caminho que vai ocorrer em todos os campos, em que o agente da notícia passa a ser aberto, passa a ser o cidadão e não mais o veículo ou o jornalismo. Então esse material ele vai estar disponibilizado na internet daqui uma semana. A partir do próximo ano, cada um desses temas vai se transformar numa rede social específica, tentando dar voz a todos os setores para a criação de um país equilibrado, quer dizer, uma contribuição pequena, mas dentro dessa linha de um país equilibrado em que todos os setores consigam se enxergar e se ver como parte de um mesmo modelo.